começamos mais uma empreitada, né? Que foi falar sobre a ação dos grupos de Lie sobre variedades diferenciáveis. Né? Quer dizer, que, na verdade, corresponde, de certa maneira, ao que a gente vê acontecer quando a gente tem uma representação do grupo. Né? Uma representação é exatamente um conjunto de matrizes que agem no espaço vetorial da mesma forma, seguindo a mesma lei de multiplicação que o grupo segue. Né? Então, a gente apenas define, né, ou generaliza essa história para uma variedade diferenciável genérica. E a gente entendeu de definir a ação à esquerda, e hoje a gente vai falar também da ação à direita, certo? A gente vai ter um momento aí, lá mais para frente um pouco, onde a gente vai falar da ação à direita. Mas a ação à esquerda, deixa eu estabelecer pelo menos como notação aqui, né? Tá certo? L é um mapa suave, né? Que pega pares ordenados, né? Pertencentes, primeiro membro a G, o segundo membro a variedade diferenciável, e me leva a uma variedade diferenciável satisfazendo essas duas condições que estão aqui, né? Ou seja, quando você pega a identidade, pode pegar qualquer ponto P e você vai ser levado no P, né? E se você fizer a composição, né, de dois mapas desses, isso é equivalente à ação pelo elemento composto. Certo? Esse primeiro você pega e age com G2 sobre P. Né? Aí você vai obter um certo resultado, P'. Né? Aí você pega e age com G1 sobre esse P'. Né? O resultado é equivalente a você ter agido diretamente com G1, G2 sobre o ponto original de saída. Né? Então, essas duas propriedades definem, mais o fato do mapa ser suave, né? Definem o que você chama de uma ação à esquerda. Né? Também pode ser denotado, e às vezes a gente vai denotar assim, né? Como L de GP igual PG. Né? Desculpa, GP. Coisa simplesmente. Isso aqui é uma notação. Certo? Anotação. Isso denota a ação à esquerda. Né? A ação à direita, né, é praticamente a mesma coisa, só vou me preocupar agora em definir completamente, né, satisfaz as mesmas condições análogas, né, aqui, né, que é a de que indica ela assim, R de PG, né? Então o R de 1G vai ser, desculpa, R de P1 vai ser P para todo P pertencente a ele, né? E o R de PG2, G1 vai ser o R de P, G2, G1. Certo? A ação à direita, né? Essa é a ação à direita, ela também usualmente pode ser denotada como isso aqui, R de PG igual PG, certo? A notação
às vezes, mais conveniente para a gente. Então, a gente definiu ação à direita, ação à esquerda, a gente resolveu ficar com a ação à esquerda, pelo menos por um tempo, né? E estudar um pouco as propriedades dessa ação. Claro que coisas similares às propriedades que a gente estava vendo da ação à esquerda podem ser definidas com a ação à direita, tá certo? Então a gente estabeleceu, acho que a primeira coisa que a gente estabeleceu foi o conceito de kernel, né? Kernel da ação de G, né? Então, atenção, porque o que a gente está chamando de kernel aí está vinculado à forma como o G atua sobre a variedade, né? Então, quando a gente fala de kernel da ação de G, vamos chamar de K, né? A definição desse cara é isso aqui, aqueles Gs pertencentes a G, tais que GP igual a P. Aqui no caso, a gente está supondo a ação à esquerda, né? Podemos definir o kernel também para a ação à direita, sem problema nenhum, né? GP igual a P para todo P pertencente a M, tá certo? Então você imagina que você pega um cara, claro que a identidade está sempre presente no kernel, né? Identidade aplicada em P igual a P para todo P. Mas as particularidades, né, da ação que você definiu, do L que você definiu, podem chegar à conclusão, a gente vai ver exemplos onde isso vai acontecer, em que existem Gs que atuam sobre quaisquer elementos, tá certo? Não sendo a identidade e mantém esse elemento constante, né? Levam esse elemento nele mesmo, né? Então o kernel, né, ele mede mais ou menos o quanto que a ação desse grupo sobre a variedade está realmente bem representada, né? Porque se tem um monte de gente que atua sobre os pontos da variedade e deixa os pontos da variedade invariantes, é claro que isso daí é uma representação das mais triviais possíveis, né, que você pode imaginar para um grupo, né? A gente diz o seguinte: se o kernel, né, for constituído pura e simplesmente da identidade, ou seja, se um único elemento, né, cuja ação à esquerda sobre todos os P's, né, pertencentes a N, te dá os mesmos P's, se o único elemento for identidade, a ação é dita efetiva. É uma nomenclatura, né? Efetivo, né? O nome é bem feliz, né? A ação é efetiva ou não é efetiva? Quer dizer, o G bagunça mesmo alguma coisa na variedade ou o G está ali só para constar? Né? Uma boa parte do G está ali só para constar. A ação é efetiva quando realmente todo elemento do grupo não é caracterizado por deixar todo mundo invariante. Ele vai fazer alguma coisa, vai fazer uma permutação dos pontos da variedade, mas vai fazer alguma coisa. Certo? Então, certo. A gente deu um exemplo, né, que foi bem interessante aqui, que foi o seguinte, né? Se o kernel, né, é um subgrupo normal do grupo em questão, a gente viu isso, e, portanto, se eu fizer o espaço quociente, né, do grupo pelo kernel, eu obtenho um grupo também, né? O espaço quociente é um grupo, tem estrutura de grupo, né? É um grupo quociente, né? G sobre K, né? Um exemplo interessante que a gente deu foi, dado que você tem uma ação do seu grupo sobre M, né, você também pode definir uma ação
do seu grupo quociente sobre o M. Tá certo? Essa ação é definida assim, né? Se você pegar, a gente vai usar a notação de ação à esquerda, né? O que a gente viu na aula passada? A gente viu que, primeiro, que essa ação aí está bem definida, né? Ela satisfaz os requisitos, né, que a gente precisa que sejam satisfeitos, mas o mais interessante é que essa ação é efetiva, tá certo? Quer dizer, o kernel dessa ação que está aqui era pura e simplesmente a classe de equivalência dos elementos do kernel, que é a identidade. Num grupo quociente, a classe de equivalência associada com os elementos do grupo pelo qual você está fazendo o quociente é sempre a identidade. Todo mundo lembra disso? A gente falou em geral, né? Lá atrás, lá no início, né? Tá certo? Quer dizer, o que é um grupo quociente, né? É um conjunto de classes de equivalência, né? Classes de equivalência são conjuntos. Mas qual é o critério para montar as classes de equivalência? Eu digo que uma classe de equivalência é dada por um elemento e todos os que diferem dele pela ação do grupo, vamos dizer, à direita. Não é isso? Perdão, todos os que diferem dele pela ação do grupo, do subgrupo K à direita. Né? Tendo um elemento do subgrupo K, tudo certo. Né? Ora, o próprio subgrupo K, né? Qualquer elemento desse subgrupo K pode ser escrito como esse elemento vezes alguém, né? Que difere dele, né? Todos os elementos do subgrupo K podem ser escritos como um certo elemento fixo vezes o cara desse subgrupo mesmo. Eu estou falando, mas coisa assim. Vamos supor que eu tenho um H pertencente a K, a H, né? Por exemplo. Estou falando de G sobre H. Eu tenho um H pertencente a H. Se eu pegar uma H' pertencente a H, eu posso sempre escrever H' como sendo H vezes um H duas linhas, onde H duas linhas pertence a H, se o H for um subgrupo. Né? Aqui é claro que o H duas linhas é H menos 1, H', né? Como o cara é um subgrupo, H menos 1, H' é um elemento de H. Então, todo mundo que está em H está dentro de uma classe de equivalência. De uma única classe de equivalência. Se você impuser essa regra aqui para o produto, tá certo? Então está claro que a classe de equivalência dos elementos de H é a identidade. Né? Por quê? Você pega G com, sei lá, os elementos de H, vamos chamar assim, a classe de equivalência desses caras. Isso aqui, pela definição, vai ser GH, não é isso? Mas GH é equivalente a G. Esse elemento aqui está na mesma classe de equivalência que G. Então, essa classe é a mesma classe de G. Portanto, essa classe aqui de todos os elementos de H é a identidade dentro da estrutura do grupo quociente. Tá certo? Então, o que a gente mostrou na aula passada é que o kernel, né? A gente tem que talvez usar uma outra letra aqui, vamos chamar de Kalin, simplesmente, né? Kernel da ação G sobre K em N. A ação desse kernel é efetiva, né? Por exemplo, suponha que você tenha GP, que por definição é GP, né? Igual a P. Né? Ora, se GP é igual a P, significa que esse G pertence ao H. Pertence ao K, perdão. Por definição, do kernel. Né? Para qualquer P, né? Se GP é igual a P, significa que o G pertence ao kernel e, portanto,
essa classe de equivalência é igual à classe de equivalência do H, que é o próprio kernel. Tá certo? Mas isso é identidade, como a gente acabou de ver em geral. Tá certo? Então, a única classe de equivalência capaz de levar, né, os pontos P neles mesmos é a classe de equivalência da identidade. É a classe de equivalência dos elementos do K. Né? Portanto, a ação K' é efetiva. Então, a ação do grupo sobre a variedade pode não ser efetiva. Ou seja, a ação pode ter sido definida de maneira que você, atuando com o grupo sobre os pontos da variedade, você não necessariamente embaralha todos eles. Tem um pedaço da atuação do teu grupo que deixa aqueles pontos naquele lugar mesmo. Mas se você descontar o kernel, se você for para o espaço quociente, sempre, independente de qual seja a ação do grupo quociente é efetiva. Tá certo? Sempre. Então isso a gente tinha visto, né? Foi onde a gente parou, né? Efetivamente, né? Aula passada. Né? Vamos dar mais uns exemplos aqui dessa história. Tem um outro tipo de ação, né? Vamos supor que esse aqui seja o exemplo 1, né? Eu numerei os exemplos, então vamos só itemizar, né? Ação adjunta de G sobre G. Do grupo de Lie sobre ele mesmo, certo? Então, G é uma variedade diferenciável, né? Estamos falando da ação do G sobre uma variedade diferenciável que em particular é ele mesmo, né? Então, essa ação adjunta, ela é definida assim, né? O L de G, P, e esse P aqui agora vai ser um elemento do grupo, que eu vou chamar de G', tá certo? Ela é definida dessa maneira. Isso aqui que eu chamo também de ADG de G', isso é G, G', G menos 1. Bom, vamos rapidamente mostrar que isso daí é uma ação, né, sobre uma variedade, né? Então é fácil você botar a identidade aqui, independente de quem seja o G', tá certo? Seu G é a identidade. Então, o L de 1 G' vai ser 1 G', 1 a menos 1, que é o próprio G'. Então, o primeiro requisito está lá satisfeito, né? O segundo requisito é o seguinte, né? O L de G', L de G2P seja igual ao L, isso eu acabei de apagar, infelizmente, né? G1, G2P, né? Aqui o P é G'. Certo? Então vamos lá. O L de G2, G', né, é o ADG, né, ADG2 de G'. E isso daqui é G2, G', G2 é menos 1, não é isso? Agora eu pego o L de G1 sobre esse cara que está aqui, né? Então isso vai dar o AD G1 de G2, G', G2 é menos 1. Né? E isso aqui dá G1, G2, G', G2 é menos 1, G1 é menos 1. Mas isso é G1, G2,
G', G2 é menos 1, G1 é menos 1, que é a mesma coisa que G1, G2 é menos 1. Né? E essa história toda é o AD, G1, G2 e G', que é isso aqui. Né? Então, essa ação adjunta, né, como a gente definiu, né, ela é uma ação à esquerda, né, bem definida. Certo? Agora a gente vai fazer a miséria dessa ação à esquerda. Olha só que legal. Né? Pelo menos eu acho, não sei vocês. Vamos calcular o kernel, né, dessa ação adjunta. Né? Quem é o kernel da ação adjunta? Então, o kernel da ação adjunta você vai obter identificando o seguinte: você vai ter que o AD, G e G' tem que dar o próprio G', né? Certo? A pergunta é: quem são os Gs que satisfazem isso, né, para todos os G'inhos? Né? Isso aí vai definir o kernel da ação adjunta. Então, o ADG vai ser G, G', G menos 1. Aí, se você multiplicar a esquerda, né, a direita, por G, isso daqui vai dar G', G igual a G, G'. Ou seja, o comutador de G com G' é igual a zero. Certo? Então, o kernel da ação adjunta, né, é composto de todos os elementos G que comutam com todos os elementos do grupo. Certo? Resposta aqui, né? K, G pertencente a G, vai escrever comutador de G com G' igual a zero para todo G' pertencente a G. Certo? Bom, olha só que legal. Né? Esse conjunto ele recebe um nome, né, específico por aí, ele é chamado de centro do grupo. Né? Então, o centro de um grupo é o conjunto de todos os elementos do grupo e que comutam com todo mundo. Né? Todo mundo aqui, certamente, né, já ouviu falar do lema de Schur, ou não? Quem nunca ouviu falar do lema de Schur? Não é familiar? Não é familiar, mas vocês já se depararam com ele, por aí afora. Né? Por exemplo, quando você está falando de momento angular, né, você tem aquele J2, né? J1 ao quadrado, J2 ao quadrado, J3 ao quadrado. Né? J2 comuta com todos os geradores, né, da representação. Agora, se o cara comuta com todos os geradores, J1, J2, J3, do SO3, né, ele comuta com todos os elementos do SO3. Né? Porque todos os elementos do SO3 podem ser escritos com exponencial de I θ1 J1 mais θ2 J2 mais θ3 J3. Não é isso? Então, o J2 ele é um cara que comuta com todos os elementos do SO3. Né? Aí, o resultado, o J2 tem que ser uma constante. Se você estiver falando de uma representação irredutível, né, o resultado que a gente chega quando a gente trabalha a álgebra de momento angular é que o J2 tem que ser uma constante, tem que ser um múltiplo da identidade nessa representação. J, J mais 1, é cortado ao quadrado. Isso aí é o lema de Schur em ação. Né? É o Schur na sua forma mais generalizada. Ele está falando de matriz. Se tiver uma matriz que comuta com todos os geradores de uma determinada representação, essa matriz tem que ser um múltiplo da identidade.
se a representação for irredutível. Se a representação não for irredutível, não é necessário. Aí o que vai acontecer? A representação irredutível vai partir em blocos irredutíveis. Deixa eu falar de novo, porque acho que eu falei alguma coisa errada. A representação redutível, ela vai se decompor em blocos na diagonal, cada um deles associado com uma representação irredutível. Dentro de cada representação irredutível, né, a matriz vai ser um múltiplo da identidade, mas ela como um todo não é. Então a estrutura do momento angular ao quadrado, né, se você olha a matriz, vocês podem olhar isso lá no COIN, né? Ela é bem legal, ela é bem assim, ó. É zero aqui, né? Aqui ela é 3/4, isso aqui vezes h cortado ao quadrado, né? Cortado ao quadrado multiplicado. Depois aqui você tem 2, 2, 2. Depois aqui você tem 5/4, 5/4, 5/4, 5/4. Isso é tudo diagonal, está meio encavalado assim, não vai caber. E a coisa continua aqui. Então aqui você vê, ó, você tem um bloco 1 por 1, onde o J2 é um múltiplo da identidade. Esse múltiplo é zero, pelo menos. Né? Tem outro bloco, agora 2 por 2, né? Onde o J2 é outro múltiplo da identidade. Um meio, meio mais 1. Depois você tem outro bloco, 2 por 2, onde o J2 é esse múltiplo da identidade. 1 vezes 1 mais 1. Dá 2. Né? E depois esse bloco aqui, e outros que se seguem, né, onde o J2 é esse múltiplo da identidade. 3 meios vezes 3 meios, 3 meios vezes 3 meios mais 1. Acho que eu errei aqui. Isso tudo bem. Não importa. Acho que é 9/4, então. 3 meios mais 1, 5, 5 vezes 6, 15/4. Né? Então, essa é uma situação, né, onde o lema de Schur não se aplica. Por quê? Porque isso aqui não é uma representação irredutível. Né? Uma representação irredutível você identifica na hora, porque você vê que não há nenhum dos geradores, nenhuma matriz fica na forma diagonal de blocos. Né? No caso de uma representação irredutível, aí você diz, não, se uma matriz, se um operador, se um elemento comuta com todos os elementos do grupo, ele tem obrigatoriamente que ser um múltiplo da identidade. Certo? Esse é o lema de Schur. Tá? E o lema de Schur se aplica maravilhosamente aqui. Né? Vamos pegar um subexemplo dessa situação que a gente está vendo, que é o seguinte. Vamos pensar, vamos falar assim, subexemplo. Né? Nosso subexemplo vai ser o SU3. Será que a gente está usando essa notação para dizer qual é quais são as entradas da matriz? A matriz complexa, 3 por 3, unitários, determinante 1. Né? É o SU3C. Né? Se você tem o SU3, né, as matrizes que você está considerando aí na representação fundamental, vamos dizer assim, são matrizes tridimensionais complexas. Tá certo? De determinante 1, unitários. Né? A pergunta é assim, qual é o centro desse SU3? Né? Quais são as matrizes no SU3 que comutam com todas as matrizes de SU3? Né? Quais são os elementos que comutam com todas as matrizes? Lema de Schur neles. Né? O lema de Schur diz que as matrizes que pertencem ao centro têm que ser múltiplos da identidade. Então, o centro, né, tem que ser matrizes desse tipo. Lambda vezes isso aí. O problema é saber quem é o lambda. Né? Legal. Bom, para saber quem é o lambda, né, que essa matriz é uma matriz unitária, né, isso pode ser descoberto facilmente, impondo que ela vezes o conjugado hermitiano dela
D em 1, D é a matriz identidade. Isso, qual é o conjugado hermitiano da matriz identidade? Ela mesma. Então você vai ter que lambda vezes lambda estrela tem que ser 1. Né? Então a condição de que a matriz seja uma matriz unitária implica que o módulo, né? Unitariedade, módulo de lambda igual a 1, lambda é uma fase exponencial de θ. Tem que ser, senão não é uma matriz de U3. Né? Mas piora um pouco. Né? Se o determinante, né, de U, né, é igual a 1, implica que lambda ao cubo, né, vai ter que ser igual a 1. Não é isso? O determinante daquela matriz ali vai ser lambda 3 vezes, né, lambda 3. Portanto, esse lambda ele tem que ser uma fase e ele tem que ser uma raiz da unidade. Lambda 3 igual a 1 te dá 3 raízes da unidade. Certo? Então, isso daqui implica que o lambda pode ser 1, pode ser exponencial. Né? 1 é, se você quiser, exponencial de 2πi sobre 1 é 1, deixa 1 sendo, não tem problema. Depois, isso aqui seria um lambda 1, um lambda 2 seria exponencial de 2πi sobre 3, e um lambda 3 seria exponencial de 4πi sobre 3. Certo? Se você for para um lambda 4 exponencial de 6πi sobre 3, você volta para o lambda 1. Da exponencial de 2πi, simplesmente. Então a coisa morre aí. Né? Equação de terceiro grau tem 3 raízes complexas em geral. É isso. Essa que é a moral da história. Né? Então eu tenho 3 lambdas possíveis e, portanto, eu tenho 3 matrizes possíveis. Certo? Que vão formar o centro do SU3. Né? O centro do SU3. Então, eu tenho 3 matrizes, vamos chamar de C1, CI, né? Lambda I vezes a identidade, são esses 3 lambdas que estão aparecendo aqui, tá certo? Se eu pegar esses 3 CIs aí e colocar na tabela de multiplicação, eu encontro a tabela de multiplicação do grupo cíclico de ordem 3, C3. Vocês querem experimentar? C1, C2, C3, C1, C2, C3. Então, C1 é simplesmente 1, né? Então, isso aqui, bom, eu vou denotar aqui assim, ó, C1 vezes C1, C1 vezes C2 está aqui, C1 vezes C3 está aqui. Depois aqui é C2 vezes C1, tá? C3 vezes C1. Minha convenção para montar minha tabela. Então aqui dá C1, C2, C3, aqui C2, C3. Né? Então, essa primeira linha, essa primeira coluna é muito fácil. O problema é saber essas outras duas aqui, né? Aí tem que fazer explicitamente. C2 vezes C2, né? Você vai, uma identidade do mesmo jeito, você tem que multiplicar essa fase aqui, você vai ter 2πi sobre 3 mais 2πi sobre 3, dá 4πi sobre 3, então dá o C3. Né? E o C2 vezes C3 dá 6πi sobre 3, que é o próprio número 1. Né? C1. Né? Depois C3 vezes C2 vai dar a mesma coisa, C1, tá certo? E C3 vezes C3 vai dar 8πi sobre 3. Você desconta o 6πi sobre 3, que dá 1, você tem 2πi sobre 3, que é o C2. Essa aqui é a tabela de multiplicação do Z3. Grupo cíclico de ordem 3. Tá certo? Então, moral da história é que
o SU3, né, SU3C, né, ele não tem uma ação efetiva, não é isso? É uma boa oportunidade para a gente ver o que significa ação efetiva, né? Ação efetiva sobre si mesmo, certo? Ação efetiva é a ação, isso aqui é um subexemplo do exemplo da ação adjunta, né? Então nós estamos falando da ação adjunta do SU3 sobre si próprio. Então, por exemplo, pega um C1 desses, né? C1, uma matriz genérica aqui do SU3, vamos chamar de R, C1 a menos 1. Né? Esse C1 é um múltiplo da identidade, então é claro que ele comuta com R. Né? Certo? Então isso aqui vira R, C1, C1 a menos 1 de C1, que é R. Né? Então cada uma dessas três matrizes, C1, C2 e C3, comuta com todas as matrizes do SU3. Portanto, pela conta que a gente fez aqui, né, eles pertencem ao kernel, ao núcleo. Isso significa que a ação do SU3 não é efetiva sobre si próprio, sob a ação adjunta. Tem uma tentação assim, se a gente não estiver prestando muita atenção, se o som estiver batendo, né? Não estou falando mal de você. Não, você que não está vendo, que ele também está cabecinha. Né? A gente pode pensar, não, a ação, eu vou pegar um cara do SU3 e vou agir num espaço tridimensional complexo. Não, não é dessa ação que nós estamos falando. Tá certo? Só estou frisando. Né? Estou falando da ação adjunta, ou seja, da ação do SU3 sobre ele mesmo. Então é uma ação assim, ó. Né? Ó, isso aqui, a DG G' igual a G, G' G menos 1. Né? Portanto, está bem claro que sob essa definição de ação, a ação do SU3 sobre ele mesmo não é efetiva. No entanto, a ação do SU3 descontado, né? A ação não é efetiva. SU3 dividido por Z3, sim, possui ação efetiva. Certo? E o que é o SU3 dividido por Z3? Né? É um cara, né, que difere, na verdade, de outro cara qualquer por uma dessas três fases aí. Não é isso? Vamos lembrar o que é espaço quociente, né? Se eu tiver um G pertencente ao SU3, né? Ele é equivalente a um certo G', se, e somente se, G' for igual a G vezes H, onde H pertence ao Z3. Tá certo? Mas o H é proporcional à identidade. Tá certo? Então a relação entre G' e G tem que ser G igual a G' vezes uma fase, que pode ser isso, aquilo ou aquilo ali. Tá? Então se você descontar essas fases, né, que são raízes da unidade, né, a ação do SU3 sobre si próprio, né, do SU3 sobre Z3 é uma ação efetiva. Aí o que você vai fazer? Você vai impor, né, que a ação desse cara é aquela ação lá, né? G atuando em G é igual a GG'. Certo? Aí é o mesmo maquinário que a gente estava trabalhando antes. Maravilha, vamos falar de outros tipos de ação, então, tá certo? A gente falou de uma ação efetiva, né, e falamos da maneira pela qual toda e qualquer ação, né, pode ser levada numa ação efetiva, só que você tem que mudar o grupo, né?
Se você tem um grupo G, você tem que dividir esse grupo pelo kernel, e aí esse grupo dividido pelo kernel, ele tem uma ação sobre a mesma variedade que você estava trabalhando, e essa ação é sempre efetiva. Né? Vou falar de outras ações possíveis de grupos sobre variedades. Então, tem um tipo de ação que é chamada de transitiva. Na ação transitiva, né, se você tiver P, Q pertencente a M, quaisquer, tá certo? Então, sempre existe um G pertencente ao G grande, né? Tal que o P pode ser escrito como G Q. Ação esquerda, certo? Claro que posso falar de ação transitiva à direita também, né? Posso ter uma definição desse tipo. Mas se eu tiver essa situação aqui acontecendo, eu digo que a ação do grupo sobre essa variedade é uma ação transitiva, certo? Quaisquer dois elementos da variedade podem ser ligados por uma transformação do grupo, tá certo? Um exemplo muito familiar para quem é da área de altas energias, né, ou quem é da área de física teórica, é você pegar um vetor de momento, quadrimomento genérico, né? Vamos supor que P2 igual a M2, associado a uma massa fixa, né? P2 igual a M2. Considera todos os vetores que satisfazem P2 igual a M2. Ok? P', P2 linhas, P3 linhas, P'2 igual a M2, P2 linhas 2 igual a M2, assim por diante. Entre cada dois vetores desse, P', P2 linhas, assim por diante, existe sempre uma transformação de Lorentz. Então a ação do grupo de Lorentz sobre essa restrição dos vetores a uma casca, né, vamos dizer assim, associada com massa M, é uma ação transitiva. Certo? Todo e qualquer vetor P pode ser elevado em todo e qualquer vetor P' pela ação de uma certa transformação de Lorentz. Ok? Outro exemplo, né, é a ação do G sobre um certo M, né? Dado por G sobre H. Certo? Então, se você tiver um H sendo um subgrupo fechado, né? Um subgrupo de Lie, portanto, né? Do G, você pode estabelecer a ação do M sobre o G sobre H da seguinte maneira, né? O L do G atuando sobre G', né? G' é um cara daqui, né? G sobre H, classe de equivalência da linha. Então, estou falando da ação desse cara G à esquerda sobre essa classe de equivalência. Definição vai ser G'. Né? Quase óbvio que a definição é independente do representativo, mas só para a gente reaquecer, né, os nossos motores com essa história, vamos lá mostrar isso. Né? Suponha que eu pegue o G e faça agir sobre um certo G2' que seja igual ao G'. Eu só estou usando outro representativo na história. Né? Então, a definição disso é G2', não é isso? Só que G2' está na mesma classe de equivalência que o G' por hipótese. Então, G2' é o G' vezes
um H. Né? Então isso daqui é G, G', H. Mas a classe de equivalência disso é a classe de equivalência disso. Né? Então, se eu mudei o representativo de G' para G2', né, eu não mudo a definição do meu produto, né, da minha ação à esquerda. Tá certo? Então, essa ação que eu defini aí é uma ação transitiva. Para ver isso, você vê o seguinte: você pega G1 e G2, tá certo? Então, você sempre pode escrever o G1, por exemplo, como sendo G2, G1, G2 a menos 1, G2, não é isso? Isso aqui eu posso chamar de um certo G barra, né? Então o G1 pode ser escrito como G barra G2, né? E o G barra G2, por sua vez, é o que eu chamei da ação por G barra na classe de equivalência G2. Então a classe de equivalência G1, seja ela quem for, pode sempre ser escrita como a ação do grupo por um certo G barra, atuando sobre uma classe de equivalência G2, também seja lá quem ela for. Dadas duas classes de equivalência arbitrárias, tá certo? Elas são relacionadas pela ação à esquerda do grupo. Tá? Bom, falando assim, fica parecendo que tudo é transitivo, né? Tudo é divino, maravilhoso. Mas não é não. Tem exemplos bem candentes, né? Onde essa ação não é transitiva. Né? Um exemplo de não transitividade, né? Um exemplo de não transitividade é se você pegar, por exemplo, o ON, né, sobre os reais, e pensar na sua ação sobre Rn. Né? Então você vai fazer as matrizes agirem sobre os vetores, né, do Rn, em geral. Né? Bom, uma transformação genérica do ON, ela preserva a norma desse vetor. Tá certo? Então, se você tiver dois vetores de normas diferentes, vamos supor que você tem um V e um V'. Tá, o que? Norma de V igual raiz de V transposto V. Né? Norma de V'. Raiz de V transposto, V' transposto, V'. Se a norma de V for diferente da norma de V', então não existe R pertencente ao ON tal que V' é igual a RV. Certo? Se você está numa esfera, né, de raio bem definido, você não sai dessa esfera. Você só pode andar ao longo dessa esfera, com a ação do grupo. Né? O grupo pega um vetor que está lá na esfera, com aquela ação que está proposta ali, né, RV, né, e leva para outro vetor que está sobre a superfície da mesma esfera. Mas ele não pode levar a um outro vetor que esteja sobre uma superfície
de uma esfera com raio diferente. Não tem como. Então isso aí é uma ação não transitiva. Tá certo? Claro que se você restringir a ação não ao Rn, mas sim ao Sn-1, né? A essa esfera n-dimensional, n-1 dimensional, aí a ação é transitiva. Aí você pega qualquer elemento, qualquer ponto da esfera, você pode levar no outro pela ação de uma rotação, ou pela ação de uma transformação do AM. Né? Então, falando sobre efetividade, falamos sobre transitividade, né? Ação efetiva, ação transitiva, né? E agora vamos definir um outro tipo de ação, né? Que é a chamada ação livre. Muita atenção, porque a gente pode confundir facilmente essa definição com a definição de ação efetiva. Né? Uma ação é livre, né, se acontecer o seguinte, né, nenhum elemento exceto a identidade, né, tá certo? Deixa nenhum ponto P pertencente a M, né, invariante. Em outras palavras, né, se GP é igual a P, isso implica que G é igual a 1. Tá certo? Bom, tá claro que se a ação é livre, ela é efetiva. Né? Toda ação livre é efetiva. Porque você tá, como é que você definiu a ação efetiva? Né? Kernel é 1. E o que é o kernel? É o conjunto de todos os elementos que, atuando sobre um ponto P qualquer, né, me reproduz o mesmo ponto P. Né? Agora, se eu tenho ação livre, não necessariamente ela é efetiva. Desculpa. Se eu tenho ação efetiva, não necessariamente ela é livre. Né? Um exemplo aqui interessante é o seguinte. Né? Você pega aqui um grupo G, agindo no espaço vetorial como matrizes. Né? G é um grupo de matrizes genérico. Né? Ele age dessa maneira aqui, né? V' igual, vamos supor, RV. Certo? Bom, a ação desse grupo, né, ela é efetiva. Porque a única matriz que você vai utilizar, que deixa todos os elementos invariantes, é a identidade. Tá? Não tem nenhum outro jeito de V' ser igual a V, exceto se R for igual a 1. Tá certo? No entanto, essa ação não é livre. Por quê? Pega o V igual a 0. Né? 0 é igual a R vezes 0. Para todo R. Né? Porque o 0 é deixado invariante pela ação de qualquer elemento do seu grupo matricial.
furou a condição da sua ação ser livre. Tá certo? Nenhum elemento exceto 1 deixa nenhum ponto P pertencente a M invariante. Né? Bom, aqui todos os elementos deixam o ponto 0 invariante. Então você não tem uma ação livre. Ok? Tem uma outra boa também, né? A ação adjunta, né? Ela também não é livre. Se você pegar ADG da identidade, né? Isso daqui dá G, identidade G menos 1, isso é 1. Né? Então, a ação sobre a identidade de qualquer elemento pela ação adjunta, tá certo? Deixa a identidade fixa. Então, essa também não é uma ação livre, tá certo? Vamos supor, mesmo assim, mesmo que você tenha o kernel do grupo sendo apenas a identidade. Kernel da ação adjunta sendo apenas a identidade, ou seja, ninguém mais, exceto a identidade, comuta com todo mundo. Né? Maravilha, então a ação é efetiva. A ação do grupo, a ação adjunta seria efetiva. Mesmo assim, ela sendo efetiva, ela não é livre, porque você deixa a identidade invariante. Tá? Bom, então falamos sobre a ação, né? Falamos sobre tipos de ação, tá certo? Quer dizer, falamos de ação efetiva, ação transitiva e ação livre, tá certo? Esses 3 tipos de ação. Guardem esses 3 tipos de ação na cabeça, que daqui a uma aula e meia, né? Eles vão ser importantes de novo, né? Eles vão reaparecer, né? E vamos introduzir mais conceitos, tá certo? Dentro dessa história. Então, não me lembro quem me perguntou sobre grupo de isotropia. Alguém? Quem se lembra de ter me perguntado sobre grupo de isotropia? Sério? Foi na aula passada, foi o Célio, né? O desgraçado já foi embora. Agora, Célio, escute, vai aparecer o grupo de isotropia, tá certo? Na sua frente. Então, olha só, antes de aparecer com o grupo de isotropia, vamos falar sobre órbita, né? Conceito de órbita, de um grupo. Né? Então, imagina, você tem um grupo G, você tem uma variedade M, e você tem uma ação desse grupo sobre essa variedade. Certo? É o nosso contexto eterno aqui. Ação à esquerda, que é para não complicar. Então, o que eu vou chamar de órbita de um ponto P vai ser designado assim, GP. Né? Então, sério aí? Foi só citar. Ele sentiu a orelha aquecer. Porque esse negócio está sendo transmitido em tempo real, não? Te xinguei aqui, você veio, cara? Oh, caramba! Então, para você determinar a órbita de um ponto, né? Até bastante apelativo, assim, visualizável, né? O conceito. Você pega esse ponto e você aplica sobre esse ponto todos os elementos do seu grupo.
né? E vê onde é que você chega. Aí você coleciona os pontos aonde você chega e você tem a órbita, né? Assim, representando de uma forma livre, né, essa história, você pega aqui o seu ponto P e, aplicando os elementos do grupo, né, você chega a todos os pontos possíveis atingíveis a partir da ação do G sobre ele, né, que seria GP, por exemplo, né, para G genérico. Né. Então isso é uma órbita, quer dizer, isso vai corresponder a um conjunto de pontos sobre a variedade. Né? Conjunto de pontos sobre a variedade. Se a ação do G for transitiva, tá certo? O que vocês acham que vai acontecer? Aumento da variedade inteira. Isso, exatamente. Né? Tem que ser a própria variedade, a órbita, né? Porque todo e qualquer ponto pode ser atingível, né, pela ação de um certo G sobre um determinado P que você escolhe. Né? Então, se a ação for transitiva, a órbita é igual à própria variedade. Né? Se a ação é transitiva, GP é igual a M. Né? E restrita a GP, né, a ação do grupo é transitiva. Aí está bastante claro, né? Se você tiver um cara da órbita, você pode escrever ele como GP1. Né? Se tiver outro cara da órbita, você pode escrever esse cara como G' P1. Não precisa de P1, GP, né? Você pega dois caras da órbita, eles podem ser escritos assim, GP e G''P. Né? Então, está claro que se você escolher adequadamente um cara para agir sobre o grupo, né, sobre a variedade, você vai poder sair de GP e chegar em G''P. Né? Você atuar aqui com L de G bar GP, isso vai ser G bar GP, né? Para esse P fixo. E aí, se você quiser que esse cara seja G''P, então o seu G bar vai ter que ser G', G-1. Né? Então é óbvio, se você se restringir à órbita, a ação do grupo é transitiva. Aí, quaisquer dois pontos que você pegar sobre uma órbita podem ser levados um no outro pela ação do grupo. Mas a órbita nem sempre, as órbitas nem sempre cobrem a variedade toda. Para isso é preciso que a ação do grupo seja transitiva. Certo? Então, maravilha. Né? Aí dá para a gente chegar ao conceito de grupo de isotropia. De P. Né? De P. Isso aqui também é chamado de estabilizador. Ou ainda aquele nomezinho feio, né? Vira um grupo. Né? O grupo de isotropia é definido assim, como um cara associado ao ponto P, né? HP, né? Ele é dado para um dado P. Né? Definido como G pertencente a G, tal que L de GP é igual a P. Certo? Pega um V, cuidado que aí, às vezes a gente tem a tendência de confundir, né? Grupo de isotropia com kernel, né? Essas coisas todas. Eu estou fixando um P. Lá no kernel, eu quero que os caras
deixem todos os P's invariantes. Aqui não. Aqui eu estou dizendo que eu só quero que um dado P seja invariante. Então pode ser que aconteça que tem alguns elementos do grupo cuja ação sobre esse P deixa esse ponto invariante. Tá certo? Esses caras vão, obviamente, constituir um grupo. Tá certo? Suponha que você tem G1 e G2 pertencentes a HP. Né? Então, G1P é P, G2P é P. É claro que G1 e G2P também vai ser P. Né? A identidade está lá, a inversa vai estar lá, assim por diante. Isso é bem fácil de mostrar. Então, isso é um grupo. Né? Também. Daí o nome grupo de isotropia. Não é só para o inglês ver, não. Né? A relação entre o kernel e os grupos de isotropia vai ser isso aqui. O kernel ele vai ser a interseção de todos os grupos de isotropia para todos os pelinhos pertencentes a M. Então, em que consiste um grupo de isotropia? Em elementos do grupo que age sobre a variedade. Né? Então você vai ver os caras que deixam P invariante, que deixam P' invariante, que deixam P2' invariante, deixam P3' invariante. Esse cara vai pertencer à interseção de todos os grupos de isotropia, para todos os P's. Tá certo? Então, se houver alguém, é claro que a identidade faz parte dessa interseção. A pergunta é se tem mais alguém que faz parte. Né? Se tiver mais alguém que faz parte dessa interseção, então o kernel não será a identidade só, vai ser a identidade de mais alguma coisa. Tá? Se só tiver identidade, aí o kernel vai ser só a identidade fundamental. É claro que todo grupo de isotropia, a identidade está lá dentro. Né? Certo? Bom, tem um mapa contínuo, né, que leva o grupo na variedade. Vamos chamar esse mapa de φP, de G em M, e ele é definido assim: φP de G é o L de GP ou GP. Né? A novidade aqui é que eu estou fixando o P, só isso. Né? Então, para um dado P, né, eu estou variando os elementos do grupo G. Tá certo? Então, se eu pego um certo G, eu chego em GP, que é um cara de M. Se eu pego um G', eu chego em G', P, que é outro cara de M. Assim por diante. Né? GP, G', P, G2', P, assim por diante. Né? Ora, é bastante claro, né, que o kernel, a imagem inversa desse mapa, a imagem inversa de P, né, φP a menos 1 de P, é o quê? São os caras pertencentes a G que, aplicados sobre P, me dão P, né? φP de G é todo mundo sendo aplicado sobre P, sobre aquele P. Né? Então vai dar um elemento de M lá, GP. Né? Agora faça a seguinte pergunta: pega o P. Pensa o seguinte: a imagem inversa desse cara, tá certo? Isso aí é um mapa contínuo. Né? Você tem G um grupo de linha, M é uma variedade. Né? Não tem nenhum problema, né? Já que a ação à esquerda é uma ação contínua, suave, etc. E tal, né? Então esse aqui é um mapa contínuo. Então, φP menos 1 de P são os caras de G que, aplicados em P, me levam no próprio P. Quem são esses caras? O grupo de isotropia, né? HP. Ora, mas esse é um mapa contínuo, né?
E P é um ponto de um espaço topológico. Um ponto de um espaço topológico é sempre um subconjunto fechado. Lembram disso? Então, esse cara aqui é um mapa contínuo que leva um subconjunto fechado. O φP é um mapa contínuo, né, cuja imagem inversa de um subconjunto fechado tem que ser o quê? Se ele é um mapa contínuo, teorema que eu mencionei algumas léguas atrás, mapa no início da história de grupos de Lie, né? Eu posso definir um mapa contínuo como um mapa tal que a imagem inversa de subconjuntos abertos é um subconjunto aberto. Aí eu disse sem demonstrar, tá certo? Mas a demonstração está lá no Elon, né? De sem demonstrar. Partindo dessa definição de continuidade, você pode mostrar que a imagem inversa de um subconjunto fechado também é fechado para todo mapa contínuo. Tá certo? Então, a imagem inversa de um subconjunto fechado, que é o P, porque o P é um conjunto unitário de um espaço topológico. Todo conjunto unitário de um espaço topológico é um subconjunto fechado. Né? A imagem inversa desse subconjunto fechado tem que ser, já que esse mapa é contínuo, tem que ser um subconjunto fechado. Então, esse HP é fechado. Ele é um grupo, certo? Ele é um grupo e ele é fechado. Então ele é um subgrupo de Lie por causa do outro teorema sem prova que eu passei para vocês. Uma beleza esse curso. Assim é mole, né? Da aula, né? E portanto, com HP é fechado, né? HP é subgrupo de Lie, tá certo? Então, o grupo de isotropia, né, de um certo ponto P é sempre um grupo de Lie, tá certo? Exemplinho básico, né? Você pega o SO3, né? O SO3, pega o M sendo o R3. Então você tem a ação do SO3 sobre o R3, né? Matrizes agindo em vetores, etc. e tal. Né? E você pega esse ponto aqui, P igual a 0, 0, 1. É um ponto sobre o eixo Z. Tá certo? Então, quem é o grupo de isotropia desse ponto? Né? São as transformações de SO3 que deixam o eixo Z invariante. Né? Tá certo? Portanto, são as rotações, né, em torno do eixo Z. Tá certo? Então, o grupo de isotropia, nesse caso, né, é o SO2. Né? Tá certo? Então, eu acho que esse exemplo é legal porque ele desmistifica um pouco o grupo de isotropia, né? Certo? Quer dizer, você está procurando... num primeiro momento, quando a gente olha para a definição de grupo de isotropia, a gente fica um pouco com dificuldade de perceber se tem gente que vai deixar um certo cara invariante. Deve ser uma coisa muito tricky, né? Você encontrar um cara que deixa outro cara invariante. Quando você olha esse exemplo, você fala, não é tão tricky assim, né? Estou brincando, é tricky assim. Mas enfim. Um bom exemplo disso é o negócio lá de métodos teóricos, né?
a discussão toda que a gente faz em métodos teóricos para a física de altas energias, que a gente é obrigado a buscar um grupo de isotropia para vetores, né, de norma definida, né, P2 igual a M2, e para vetores de norma nula, né, P2 igual a zero. Para vetores de norma definida é uma simplicidade, né, mas para vetores de norma nula é chato pra cacete. Então não nos animemos, né, tanto assim, em geral. Né? Então agora é a hora do teorema, né? Graças a Deus, com prova. Teoreminha. Agora já temos condições de enunciar aqui algumas coisas, né? Você considera o seguinte: ação transitiva G com ação transitiva. Então você pega sobre M, né, sobre uma certa variedade de M. Então, para cada P, né, pertencente a M, né, existe uma bijeção JP bijeção JP não precisa definir, deixa eu escrever o JP como sendo G sobre HP em M, tá certo? Dada pelo seguinte: JP disso aqui é o L de GP, que é igual ao GP. Então, olha só que interessante, né? Esse teoreminha. Isso é bem fácil de provar, né? Por isso que eu estou aí. Senão, se fosse difícil. Né? Isso pode ser uma forma de eu olhar para a variedade a partir de um grupo que atue sobre ela. Já lhes ocorreu? Né? Isso aqui é uma bijeção, está vendo? É a correspondência 1 a 1 entre os pontos desse conjunto, que são classes de equivalência, e os pontos da variedade. Né? Então eu posso olhar para a variedade, né, como uma ação, como um espaço quociente da ação do grupo sobre ela mesma. O espaço quociente da ação do grupo pelo grupo de isotropia. Não, G, M, totalmente genéricos. Não? G é um grupo de Lie, M é uma variedade. Totalmente genéricos. Agora, dado G, e tendo essa ação transitiva, isso é importante, isso é uma condição fundamental. A gente tem uma ação transitiva. Então, eu posso pegar cada ponto da variedade e atingir esses pontos da variedade com a ação de diferentes Gs sobre um dado ponto. Tá certo? Então, descontando os pontos que ficam invariantes, tá certo? Tem um ponto para cada elemento do G. Tá certo? Razoável, né? Interessante. Então vamos provar isso aqui, rapidinho. Né? Primeiro tem que mostrar que isso daqui é bem definido, né? Mas isso aqui é razoavelmente fácil. Olha só. Suponha que eu pegue o JP e atue num certo G' que fosse igual ao G. Tá certo? Então isso aqui daria G' P. Né?
pela definição que a gente pegou. Agora, o G' está na mesma classe de equivalência do G, portanto, os dois diferem pela multiplicação por um cara do grupo de isotropia. Então, isso aqui é G vezes HP, onde o H pertence ao HP. Tá certo? Mas H pertence ao HP significa que HP é P. Né? Então, isso daqui é GP e, portanto, eu tenho o mesmo resultado que eu tinha quando eu representava a classe de equivalência pelo cara lá. Então, do ponto de vista de... Isso é uma coisa importante. Toda vez, né? Acho que eu já falei isso, mas repetir não custa nada. Toda vez que a gente estiver falando de alguma função, algum mapa, alguma aplicação, né? Envolvendo o espaço quociente, ou seja, atuando sobre classe de equivalência, você tem que garantir que a sua definição dessa aplicação, desse mapa, é independente do representativo, ou seja, que ela não tem ambiguidades. Tá certo? Se você mudar o representativo da sua classe de equivalência, a tua aplicação não toma conhecimento disso. Tá certo? Se isso acontecer assim, então a aplicação está bem definida. Se não, tenta outro. Tá certo? Bom, que a aplicação está bem definida, tudo bem. Agora o problema é mostrar que isso é uma objeção. Para isso eu preciso mostrar que o cara é sobrejetivo e mostrar que ele é injetivo. Né? Sobrejetividade é quase direta. Né? Qualquer ponto de M, né? Vamos supor P' pertencente a M, P' pode ser escrito como PG, como GP, né? Tá certo? P' pode ser escrito como GP, e GP, por sua vez, é o JP, né? De G, né? Então, qualquer ponto de M, se a ação do grupo é transitiva, né? Que é a hipótese, pode ser escrito como JP aplicado numa certa classe de equivalência. Então, é claro que a aplicação JP é sobrejetiva. Ela cobre todo o M. Né? A segunda mostra o seguinte: suponha que o JP de G1 seja igual ao JP de G2. Né? Então, isso implica, né? G1P igual a G2P. Né? Certo? Se eu atuar, né, fizer a ação agora com G2 a menos 1 aqui, por exemplo, né, ou G1 a menos 1 do outro lado, isso aqui vai implicar o seguinte, que P igual a G1 a menos 1, G2P, né? Bom, mas isso implica que esse cara que está aqui é um elemento no grupo de isotropia, porque ele está deixando esse P invariante. Vamos chamar ele de H, tá certo? Então, G1 a menos 1, G2 é igual a H, isso significa que G2 é G1H, o que implica que a classe de equivalência de G1